Minha amiga, ouça bem. Não adianta clamar por bênçãos, jejuar, orar, chorar diante de Deus, se o seu coração continua preso em pecados que Ele já mandou abandonar. Você pode até desejar prosperidade, paz no lar, vitória sobre seus inimigos, mas enquanto a sua alma estiver alimentando aquilo que fere o coração de Deus, o céu continuará fechado. A palavra é clara. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Hoje, o Senhor lhe chama a encarar a verdade, não a dos outros, mas a sua. Você está pronta para se despir das máscaras, reconhecer os pecados escondidos e permitir que Cristo purifique o seu interior? Porque só quando o pecado é confessado e abandonado, a bênção desce e a presença de Deus volta a encher a sua vida. O pecado da inveja e da comparação. A inveja é como um veneno que não mata de uma vez, mas corrói o coração pouco a pouco, até apagar a alegria de viver. Quantas mulheres vivem aprisionadas nesse sentimento, sem perceber o quanto ele rouba a paz, destrói a comunhão com Deus e impede que as bênçãos se manifestem. O olhar começa a se perder quando se fixa mais na vida dos outros do que naquilo que o Senhor já fez em sua própria história. É como se cada conquista alheia fosse uma ferida aberta, cada sorriso de alguém fosse um motivo de tristeza, cada vitória de outra pessoa fosse interpretada como derrota pessoal. E no silêncio da alma surge o questionamento: por que ela tem e eu não tenho? Por que a vida dela parece tão completa e a minha tão vazia? A comparação é a porta de entrada da inveja. Redes sociais, conversas casuais, encontros familiares. Em cada detalhe, a mente pode se ocupar em medir, pesar e avaliar. E nesse processo, o coração se contamina. A mulher que vive olhando para fora esquece de olhar para cima. Deus não pode ser honrado em um coração que não reconhece aquilo que Ele já concedeu. O inimigo sabe disso e, por isso, planta pensamentos que fazem você acreditar que a sua vida nunca será suficiente. A palavra de Deus nos mostra um exemplo profundo dessa realidade na história de Raquel e Lia. Duas irmãs presas em uma disputa amarga por amor e filhos. Lia, a esposa não amada, buscava no número de filhos a prova do seu valor. Raquel, a amada, mas estéril, se consumia em inveja, porque não podia gerar. Uma tinha o amor, mas não tinha a maternidade. A outra tinha filhos, mas não tinha afeto. E as duas viveram em constante conflito, incapazes de se alegrar plenamente, porque deixaram a comparação dominar o coração. A Bíblia diz em Gênesis 31, vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Perceba a força dessa palavra. Raquel tinha tudo: beleza, posição, amor do marido. Mas a ausência de algo a levou ao desespero, como se a vida não tivesse sentido. A comparação apagou o brilho das bênçãos que ela já possuía. Assim é a inveja. Cega para o que já existe e exagera o que falta, até transformar a vida em um poço de insatisfação. Lia também não escapou dessa prisão. Em Gênesis 29:32, ao dar à luz o primeiro filho, ela disse: certamente agora o meu marido me amará. Cada filho era visto não como bênção, mas como moeda de troca para conquistar algo que o coração dela desejava. A comparação a fez acreditar que sua vida só teria valor quando fosse igual ou superior à da irmã. Esse ciclo de inveja, disputa e competição só trouxe dor, afastamento e angústia. Hoje, essa mesma história se repete de formas diferentes. Mulheres que não conseguem se alegrar quando uma amiga conquista algo, que não suportam ver uma parente prosperando, que se sentem diminuídas diante da beleza de outra, que se consomem porque suas escolhas de vida não parecem tão brilhantes quanto as de alguém próximo.
E sem perceber, caem no mesmo engano de Raquel e Lia. Medem a própria vida com a régua do outro, em vez de confiar no plano perfeito de Deus. O Senhor não trabalha com cópias. Cada vida é única, cada caminho tem o seu propósito, cada processo tem sua razão. Mas a inveja coloca uma venda espiritual que impede de enxergar essa verdade. Quem vive comparando está sempre descontente, e quem está descontente nunca experimenta plenitude na presença de Deus. É impossível ser verdadeiramente abençoada se o coração permanece murmurando contra a própria história. O apóstolo Tiago, em sua carta, advertiu: porque onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. A inveja não apenas destrói o coração da pessoa que a sente, mas também espalha discórdia e desordem por onde passa. Lares são divididos, amizades quebradas, relacionamentos envenenados, porque alguém não conseguiu lidar com a alegria do outro. O que a inveja gera é um ciclo de escravidão. Primeiro rouba a gratidão, depois mina a confiança em Deus, em seguida alimenta a murmuração e, por fim, destrói a fé. Porque quem vive invejando acredita, ainda que inconscientemente, que Deus foi injusto. É como dizer: Senhor, o que o Senhor fez por mim não é suficiente. O que o Senhor deu a ela é melhor do que o que o Senhor me deu. Esse pensamento não apenas fere a alma, mas também entristece o Espírito Santo. É preciso romper com esse ciclo. A libertação começa quando se reconhece que a inveja não é um defeito de personalidade, mas um pecado. Enquanto for tratada como algo pequeno, ela continuará corroendo por dentro. A palavra não suaviza a gravidade desse mal. Provérbios 14:30 declara: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja a intensidade: apodrece os ossos. A inveja é corrosiva, destrutiva, inimiga da saúde da alma e até da saúde do corpo. A única forma de vencer a inveja é cultivar a gratidão. Um coração agradecido não encontra espaço para comparação. Quando você decide enxergar cada detalhe da vida como presente de Deus, desde o alimento diário até as pequenas vitórias, a comparação perde força. A gratidão reposiciona o olhar. Em vez de fixar os olhos no que o outro possui, você aprende a reconhecer o que já recebeu. Outro caminho para vencer a inveja é aprender a celebrar a vitória do próximo. Isso parece impossível para quem está ferido, mas é o remédio que cura. Quando você se alegra com a conquista da sua amiga, da sua vizinha, da sua irmã, você está dizendo a Deus: eu confio nos teus planos. Se o Senhor fez por ela, eu creio que fará por mim no tempo certo. Esse tipo de postura quebra o jugo da inveja e abre espaço para novas bênçãos. Raquel e Lia nos mostram o que acontece quando a inveja domina: competição, dor, angústia. Mas o Espírito Santo nos convida hoje a caminhar em outra direção. Em vez de gastar energia olhando para o que falta, é hora de olhar para o que já foi concedido. Em vez de medir a vida com a régua do outro, é tempo de medir pelo padrão de Deus, que é perfeito e soberano. Enquanto o coração se ocupa em invejar, a fé se apaga. Não porque Deus deixou de agir, mas porque o olhar deixou de perceber. A bênção pode estar diante dos olhos, mas a comparação não permite enxergar. É como uma mulher que está em um jardim cheio de flores, mas escolhe se fixar apenas no espinho. A vida perde cor, a alma perde força e a caminhada se torna pesada. Deus não chama você para viver assim. Ele chama para uma vida abundante, plena, cheia de paz e alegria verdadeira. Mas essa vida só é possível quando a inveja é arrancada pela raiz e substituída pela confiança. A história de Raquel e Lia é um alerta vivo. Não permita que
A comparação roube o brilho daquilo que Deus já escreveu para você. Cada promessa tem seu tempo, cada bênção tem seu momento, cada resposta vem na hora certa. A inveja acelera a ansiedade, mas a fé descansa no cuidado divino. O que você vai escolher? Continuar olhando para o lado, se consumindo em ressentimentos e comparações? Ou levantar os olhos para o céu e confiar que o Deus que cuida de todas as coisas tem algo especial reservado para a sua vida? Porque enquanto a inveja tiver espaço, a fé ficará sufocada. Mas quando a fé é reacendida, o coração volta a enxergar o invisível e a alma encontra descanso no Senhor. O pecado da língua e das palavras ferinas. A língua tem um poder silencioso, mas devastador. Muitas vezes não é o grito que fere mais fundo, mas a palavra lançada com sutileza, com aquele tom carregado de veneno, que entra como lâmina e abre feridas invisíveis. Quantos lares foram destruídos, não por falta de recursos, mas por palavras malditas? Quantas amizades se romperam não por grandes acontecimentos, mas por comentários lançados em um momento de descuido? Quantas mulheres carregam mágoas até hoje porque ouviram de alguém próximo uma frase que nunca mais conseguiram esquecer? A palavra de Deus diz, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É como se cada frase fosse uma semente lançada no coração de alguém. Ela pode germinar em esperança ou em dor, em confiança ou em desconfiança. O problema é que muitas vezes quem fala não mede a gravidade do que está lançando. A língua se move mais rápido que a consciência e quando se percebe, já é tarde demais. A crítica constante é uma forma disfarçada de destruição. Há mulheres que se acostumaram a criticar tudo. O marido nunca faz direito, os filhos nunca são bons o bastante, a vizinha nunca acerta, a igreja nunca é suficiente. E essas palavras, ainda que pareçam simples desabafos, vão envenenando o ambiente. O lar, que deveria ser um lugar de refúgio, se torna pesado. O coração, que deveria ser fonte de gratidão, se torna campo de julgamento. A língua se transforma em arma e cada frase é um disparo. E não é só a crítica que corrompe, há também o pecado da fofoca, aquele prazer disfarçado em conversar sobre a vida alheia. O que começa como curiosidade se transforma em difamação. Quantos nomes são manchados porque alguém não soube guardar silêncio? A fofoca espalha o que deveria ser guardado e acrescenta ao que nunca existiu. É como faísca lançada em palha seca. Não se pode prever a proporção do incêndio que virá depois. Outro veneno da língua são os elogios falsos. Palavras ditas não para edificar, mas para manipular, para ganhar algo em troca ou para manter uma aparência diante dos outros. É o veneno escondido sob um sorriso. Jesus advertiu que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Quando há falsidade no coração, cedo ou tarde, ela transbordará pelos lábios. A Bíblia nos dá um exemplo profundo dessa realidade em Números 12. Miriam, irmã de Moisés, foi uma mulher usada por Deus, cantou vitória após a travessia do Mar Vermelho, conduziu o povo em louvor. Mas em um momento de murmuração, deixou sua língua se levantar contra aquele que o Senhor havia escolhido. Junto com Arão, questionou a autoridade de Moisés por causa de sua esposa. O que parecia apenas uma crítica foi, na verdade, uma afronta à vontade de Deus. A consequência foi imediata. O Senhor desceu em nuvem e repreendeu Miriam e Arão. E a Bíblia diz que Miriam foi ferida de lepra. A língua dela havia se tornado instrumento de divisão, e Deus tratou aquilo com severidade. O castigo não foi apenas físico, mas espiritual. Aquela que usou a boca para murmurar agora foi marcada no corpo com a lepra. É uma advertência clara. Deus leva a sério aquilo que sai da boca. Essa história deveria nos fazer tremer, porque no
Se Deus julgou uma mulher piedosa como Miriam por causa das palavras, o que será de nós, que tantas vezes falamos sem pensar, sem medir, sem temer? A lepra de Miriam foi curada depois da intercessão de Moisés, mas o registro ficou eterno para nos lembrar. Não se brinca com a língua. Ela pode honrar ou destruir, edificar ou arruinar. A verdade é que a língua não age sozinha. Ela apenas revela o que já está dentro. Se há ira no coração, a boca solta palavras de agressão. Se há inveja, a boca espalha veneno. Se há orgulho, a boca transborda desprezo. É por isso que Jesus disse que seremos julgados por cada palavra ociosa, Mateus 12:36. Não apenas pelos grandes discursos, mas até por aquelas frases lançadas em descuido. Quantas mulheres já não perceberam que suas palavras afastaram os que amavam? Um filho que deixou de confiar porque sempre ouvia críticas. Um marido que se fechou porque não suportava mais as acusações. Uma amiga que se afastou porque não aguentava mais as fofocas. As palavras têm o poder de abrir ou fechar portas. Uma frase pode aproximar ou afastar alguém para sempre. E o mais grave, palavras também afastam de Deus. Tiago escreve em sua carta: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3, 9 e 10. O contraste é claro. Não é possível cantar louvores e, no mesmo fôlego, ferir alguém com palavras duras. A incoerência mostra que o coração ainda não foi purificado. Talvez você pense que o problema é apenas seu temperamento, que fala sem pensar, que não leva tão a sério. Mas a palavra de Deus nos mostra que cada palavra é registrada diante do Senhor. A língua pode ser instrumento do inferno ou da graça. A escolha é sua. Quando usada para o bem, a língua traz vida. Uma palavra de encorajamento pode levantar alguém que estava prestes a desistir. Um elogio sincero pode reacender a chama em quem estava apagado. Uma frase de perdão pode restaurar um relacionamento quebrado. Uma oração pode mover céus. Tudo isso está no poder da língua quando ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas quando usada para o mal, a língua se torna chama do inferno, como diz Tiago 3:6. A língua também é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja a seriedade. Não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão espiritual. A língua pode ser usada como ferramenta de Satanás para destruir vidas e afastar pessoas de Deus. É aqui que surge o chamado à reflexão. O que tem saído da sua boca? Palavras que edificam ou que destroem? Frases que levantam ou que derrubam? O que você fala dentro da sua casa quando ninguém mais ouve? O que você diz nas conversas ocultas, nos grupos fechados, nas confidências com quem acha que pode confiar? Porque é nesses lugares que o coração se revela. O Senhor chama você a vigiar, não apenas a controlar os lábios, mas a purificar o coração, porque é dele que saem as palavras. Quando a presença de Deus habita no interior, a língua se torna fonte de bênção. Quando o Espírito Santo domina, cada frase é temperada com graça. Quando Cristo governa, a boca deixa de ferir e passa a curar. A língua é pequena, mas carrega peso eterno. Palavras podem ser esquecidas por quem as falou, mas permanecem vivas em quem as recebeu. O coração humano guarda mais do que imaginamos, e Deus, que sonda os corações, julgará não apenas os atos, mas também as palavras. É por isso que devemos clamar: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Não permitas que eu fale o que pode entristecer o teu espírito e ferir os que estão ao meu redor.
Não subestime o poder do que sai dos seus lábios. A língua pode ser o altar de onde saem sacrifícios de louvor ou o campo de batalha de onde partem setas envenenadas. E cada escolha revela o coração que a alimenta. O pecado da vaidade e da busca excessiva por aparência. A vaidade é uma armadilha sutil. Ela se disfarça de zelo, de cuidado pessoal, de desejo legítimo de estar bem, mas aos poucos toma o lugar central do coração e se transforma em um altar erguido diante do espelho. Quantas mulheres, mesmo amando a Deus, vivem escravas da aparência? Não conseguem se sentir seguras sem a maquiagem perfeita, sem a roupa impecável, sem a validação externa que confirme sua beleza. O problema não está em cuidar do corpo ou vestir-se com dignidade, mas em fazer da aparência a medida do próprio valor. Quando a identidade se resume ao reflexo do espelho, a alma se torna prisioneira. Há mulheres que gastam horas se arrumando, mas não conseguem dedicar alguns minutos em oração. Investem dinheiro em roupas, mas não investem no caráter. Correm atrás de elogios, mas não buscam ouvir a voz de Deus. O exterior brilha, mas o interior se apaga. Essa é a escravidão da vaidade. Viver para ser vista, em vez de viver para glorificar. O Senhor não condena o cuidado. Ele mesmo nos ensina a valorizar o corpo como templo do Espírito Santo. A questão é quando o cuidado se torna culto. O que deveria ser equilíbrio se transforma em idolatria. O coração passa a depender do olhar dos outros para se sentir amado. A vaidade exige mais, cobra mais, nunca se satisfaz. Hoje você se arruma para agradar, amanhã já não basta. Sempre haverá outra comparação, outro padrão, outro detalhe a ser corrigido. E nesse ciclo, a paz vai embora. A Bíblia nos mostra um retrato forte disso na figura de Jezabel. Em 2 Reis 9:30 lemos: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube disso. E enfeitando-se em torno dos olhos e adornando a cabeça, olhou pela janela. Jezabel sabia que seu fim estava próximo, mas tentou se agarrar à imagem, como se a maquiagem e os ornamentos pudessem escondê-la do juízo de Deus. Era a última tentativa de impressionar, de manipular, de manter uma aparência de controle. Mas nada disso a salvou. Sua beleza exterior não impediu sua queda. Jezabel simboliza o engano da vaidade, acreditar que o exterior pode encobrir o interior. Ela cultivava o poder, manipulava com palavras, usava a imagem como arma, mas não cuidava da alma. O que restou foi a ruína. Esse exemplo deveria servir como espelho espiritual. De que adianta estar bela por fora se por dentro o coração está seco? De que vale conquistar aplausos passageiros se no íntimo falta a aprovação de Deus? É preciso refletir com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu inferior por não se parecer com alguém que julgou mais bonita? Quantas vezes deixou de agradecer pelas bênçãos porque estava ocupada demais criticando sua própria aparência? Quantas vezes se prendeu a padrões impostos pela mídia que mudam a cada estação, mas não sustentam a alma? O problema não é o corpo, mas a forma como você o enxerga. Quando o corpo se torna ídolo, o espírito se enfraquece. O apóstolo Pedro escreveu às mulheres em sua carta: o enfeite delas não seja o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Pedro não proíbe o cuidado externo, mas aponta para o que realmente tem valor eterno. Deus olha para dentro, e o que agrada ao Senhor não é a beleza da pele, mas a beleza da alma. A vaidade é traiçoeira porque promete aceitação, mas entrega a escravidão. Sempre haverá alguém mais jovem, mais bonita, mais atualizada.
E se o coração não estiver firmado em Cristo, a comparação se torna insuportável. Por isso, tantas mulheres vivem frustradas, gastando energia em busca de um padrão inalcançável. E enquanto a aparência ocupa o trono, o coração vai se distanciando de Deus. O Espírito Santo chama você a trocar o espelho terreno pelo espelho da palavra. Quando você se vê à luz das Escrituras, descobre que o seu valor não está na roupa que veste, nem no rosto que apresenta, mas na identidade de filha amada do Senhor. A verdadeira beleza não depende de cosméticos, mas da presença de Cristo habitando dentro de você. É Ele quem dá brilho aos olhos, paz ao semblante, mansidão às palavras, graça ao comportamento. Lembre-se de Moisés, que ao descer do monte tinha o rosto resplandecente, porque havia estado diante de Deus. Êxodo 34, 29. Ele não usou maquiagem, nem ornamento algum. Sua beleza vinha da intimidade com o Senhor. O mesmo acontece hoje. Uma mulher que cultiva a presença de Deus se torna bela de dentro para fora. Não há creme que substitua a serenidade de quem confia no Senhor, nem joia que supere o brilho da fé verdadeira. O perigo da vaidade não está apenas no excesso de cuidado, mas também no vazio espiritual que ela tenta preencher. Muitas buscam na aparência o que só Deus pode oferecer: segurança, identidade, valor. Mas nada disso será encontrado diante do espelho. O reflexo muda, o corpo envelhece, a beleza se desfaz. O que permanece é o caráter moldado pelo Espírito Santo. Essa é a beleza que o tempo não apaga e que a morte não destrói. O livro de Provérbios declara: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Esse é o verdadeiro padrão de Deus. Não é a maquiagem perfeita, nem o corpo esculpido, nem a roupa da moda. É o temor do Senhor. Uma mulher que caminha em reverência a Deus se torna exemplo, referência, inspiração, e sua beleza não é passageira, mas eterna. O Espírito Santo convida você a olhar para dentro. Pergunte-se: o que tenho cultivado mais? A imagem externa ou o caráter interior? Tenho dedicado mais tempo para me arrumar diante do espelho ou para me colocar de joelhos diante de Deus? Tenho buscado mais a aprovação dos homens ou a aprovação do Senhor? Essas perguntas são duras, mas necessárias. Porque é fácil se enganar acreditando que o exterior basta, quando na verdade o interior está vazio. Jezabel nos ensina que a vaidade não sustenta diante do juízo. Seus olhos pintados não esconderam seu destino. Da mesma forma, sua vida não pode ser definida apenas por adornos. Mais cedo ou mais tarde, Deus pedirá contas do coração. E nesse dia, não importará se o cabelo estava arrumado ou se a roupa era nova. Importará se o coração estava rendido a Cristo. A vaidade pode ser quebrada quando você decide entregar seu reflexo a Deus, quando compreende que o espelho pode mostrar o rosto, mas é a presença do Espírito que molda a alma, quando entende que a maquiagem pode esconder marcas, mas só o sangue de Jesus pode curar feridas, quando percebe que roupas podem valorizar o corpo, mas é o caráter que valoriza a vida. O coração transformado por Cristo reflete o caráter do Espírito Santo. E essa é a beleza que permanece quando todas as outras se apagam. A beleza que não depende do tempo, da moda, da opinião dos outros, mas que nasce de um relacionamento vivo com o Senhor. Essa beleza que sustenta, que inspira, que permanece. Essa beleza que o céu reconhece e valoriza. Essa beleza que você foi chamada a cultivar. O pecado da amargura e do ressentimento. A amargura é um peso que muitas vezes não se vê, mas que se sente em cada passo. É como uma corrente invisível, amarrada à alma, arrastando o coração para o passado.
Muitas mulheres carregam lembranças de dores profundas, palavras duras, traições inesperadas, rejeições que abriram feridas, injustiças que deixaram marcas, e mesmo tentando seguir em frente, continuam presas ao que ficou para trás. Esse sentimento não chega de uma vez. Ele começa como uma pequena mágoa, um incômodo que parecia fácil de superar. Mas, não tratado, vai se aprofundando como raiz em solo fértil. Aos poucos, essa raiz cresce em silêncio, ocupa espaço, e quando menos se percebe, já domina o interior. A amargura toma conta dos pensamentos, molda as atitudes e contamina relacionamentos. O escritor aos Hebreus advertiu: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Veja a gravidade. Não é apenas quem carrega a amargura que sofre, mas todos ao redor. A raiz cresce em silêncio, mas os frutos aparecem em forma de palavras ríspidas, desconfiança, distanciamento, incapacidade de confiar novamente. A mulher que vive alimentando mágoas não consegue enxergar o presente com clareza. O passado se torna uma lente distorcida. Se foi traída, passa a suspeitar de todos. Se foi humilhada, interpreta cada gesto como ataque. Se foi rejeitada, acredita que ninguém mais pode valorizá-la. Assim, a amargura deixa de ser apenas lembrança e se transforma em identidade. A pessoa não é mais reconhecida pelo sorriso, mas pela dureza no olhar, pela frieza nas palavras, pela desconfiança constante. A Bíblia nos mostra um retrato claro disso na história da mulher de Ló. Em Gênesis 19:26, quando os anjos conduziam a família de Sodoma, foi dada uma ordem clara: não olhem para trás. Mas a mulher de Ló não conseguiu obedecer. Presa ao passado, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Essa imagem é forte porque revela o poder destrutivo da amargura. Quem insiste em voltar os olhos para o que já passou, perde a oportunidade de viver o futuro. A mulher de Ló tinha a chance de recomeçar, de caminhar em direção a uma nova história. Mas sua ligação com o que ficou para trás foi mais forte do que a esperança do que estava adiante. Assim acontece com muitas mulheres que não conseguem se soltar das mágoas. Continuam presas a palavras ditas anos atrás, a relacionamentos que não deram certo, a injustiças que nunca foram reparadas. E enquanto olham para trás, o presente se endurece e o futuro se perde. A amargura não apenas aprisiona, mas também contamina. Filhos crescem em lares onde a lembrança da dor é alimentada diariamente. Maridos convivem com esposas que não conseguem liberar perdão. Amigas se afastam porque o coração ferido não consegue mais confiar. A raiz se espalha e todos que se aproximam acabam tocados por ela. É importante entender que a amargura não é sinônimo de lembrança. Recordar faz parte da vida, mas viver preso à lembrança é diferente. A amargura se instala quando a ferida não é levada a Deus, quando a dor é guardada como se fosse parte da identidade. O coração passa a nutrir ressentimento, e cada nova situação é interpretada à luz da ferida antiga. Assim, o passado governa o presente e o futuro se torna refém. Muitas mulheres acreditam que a amargura é forma de autoproteção. Pensam: se eu me lembrar do que sofri, não vou cair de novo. Mas na prática, a amargura não protege, ela paralisa. Não impede novos erros, mas impede novos acertos. Fecha portas que poderiam ser abertas, bloqueia relacionamentos que poderiam ser bênção, sufoca a fé que poderia florescer. É preciso reconhecer: um coração amargurado não consegue experimentar plenamente a presença de Deus.
O Espírito Santo não habita onde o passado é mais valorizado que a promessa do futuro. O Senhor pode até estender bênçãos, mas a amargura levanta muros que impedem de recebê-las. É como tentar encher um vaso já ocupado por água suja. Enquanto não for esvaziado, não poderá ser cheio de algo novo. A libertação começa com a decisão de soltar. Isso não significa negar o que aconteceu, mas entregar ao Senhor aquilo que já não pode ser mudado. É colocar diante de Deus as injustiças e permitir que Ele seja o juiz. É confiar que o Senhor pode curar a ferida e transformar a dor em testemunho. A história da mulher de Ló serve como advertência, mas também como convite. Deus sempre aponta para frente. Quando chama alguém, não é para viver do que passou, mas para seguir em direção ao que ainda virá. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a postura que liberta da amargura, soltar o que já não pode ser mudado e avançar para o que Deus ainda tem preparado. É desafiador, porque a amargura cria raízes profundas. Mas o Espírito Santo é especialista em arrancar essas raízes. Ele pode transformar um coração endurecido em coração sensível novamente. Pode restaurar a capacidade de confiar, de sorrir, de acreditar que ainda existem coisas boas pela frente. Talvez você tenha vivido dores que ninguém conhece. Talvez tenha guardado mágoas tão antigas que nem lembra mais como começou. Mas saiba, enquanto essa raiz permanecer, você continuará presa ao passado. Deus só pode abençoar um coração livre. E a amargura é corrente pesada que impede a bênção de descer. Por isso, o desafio é olhar para frente. O Senhor não pede que você negue o que aconteceu, mas que entregue a Ele. Porque enquanto você segura, a dor continua viva. Mas quando você entrega, a cura começa. A mulher de Ló perdeu o futuro porque insistiu em olhar para trás. Não permita que o mesmo aconteça com você. O caminho da bênção está adiante e só quem solta o passado pode caminhar para ele. A amargura promete justiça, mas entrega prisão. Promete força, mas entrega fraqueza. Promete proteção, mas entrega isolamento. O que liberta é a decisão de confiar em Deus como justo juiz. O que restaura é a escolha de abrir mão do ressentimento para abraçar a paz que vem do alto. O que cura é a fé de que o Senhor ainda tem coisas maiores reservadas para a sua vida. Deus não deseja ver você presa a correntes que Ele já quebrou na cruz. A amargura pode ter moldado sua história até aqui, mas não precisa definir o seu amanhã. A vida nova para quem decide olhar para frente. A esperança para quem solta o que passou. A bênção para quem deixa Deus arrancar as raízes escondidas e plantar no coração a semente da paz. O pecado da falta de perdão. O rancor é uma prisão invisível que sufoca a alma. Muitas mulheres carregam essa cadeia no coração sem perceber o quanto ela impede o fluir da presença de Deus. Oram com fervor, clamam com lágrimas, levantam as mãos nos cultos, mas guardam no íntimo mágoas antigas contra o marido que falhou, contra os filhos que decepcionaram, contra familiares que traíram a confiança ou amigas que se afastaram em tempos de dor. O coração até deseja a bênção, mas não abre mão do ressentimento. E isso cria uma barreira que nenhuma oração atravessa. Jesus foi categórico ao ensinar que não há comunhão com o Pai quando se recusa a perdoar. Em Marcos 11:25 ele disse: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. A falta de perdão não é um detalhe, é um bloqueio espiritual. O Senhor deixa claro
Que o perdão recebido de Deus está diretamente ligado ao perdão oferecido ao próximo. É comum pensar que perdoar significa sentir que tudo está bem, como se as lembranças da dor desaparecessem de repente. Mas perdão não é sentimento, é decisão. É escolher não alimentar mais o rancor, não reviver a ofensa em cada pensamento, não deixar que a ferida determine as atitudes. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Ele não muda o que aconteceu, mas abre espaço para que Deus escreva uma nova história. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 21, 35. Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes deveria perdoar. Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Em seguida, contou a história de um servo que devia uma quantia impagável ao seu senhor. Movido de compaixão, o rei perdoou a dívida, mas esse mesmo servo, ao sair, encontrou outro homem que lhe devia muito menos. Ele não teve misericórdia, lançou-o na prisão e exigiu pagamento. Ao saber disso, o rei se indignou e entregou o servo cruel aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A parábola revela a incoerência de um coração que quer ser alvo da graça, mas não oferece graça a ninguém. O perdão de Deus é infinito e imerecido, mas Ele espera que quem foi alcançado por esse amor também estenda perdão aos outros. Guardar rancor é recusar viver a lógica do Evangelho. É dizer: quero misericórdia para mim, mas justiça para o próximo. O perdão não significa concordar com o erro, nem negar a dor sofrida. Também não é abrir mão de limites ou se expor novamente a situações abusivas. Perdoar é transferir a causa para as mãos de Deus, permitindo que Ele seja o juiz. É soltar a necessidade de vingança e confiar que a justiça do Senhor é perfeita. Quando a mulher insiste em carregar o peso do rancor, é como se dissesse que a cruz não foi suficiente, que precisa guardar as próprias armas para se defender. Mas quando entrega ao Senhor, experimenta a paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes a falta de perdão tem sido a razão de um coração árido? É como um campo esperando chuva, mas fechado com uma lona. O céu pode estar carregado de bênçãos, mas nada penetra, porque a mágoa forma uma barreira. Segurar rancor é impedir que a chuva da bênção caia. Deus deseja derramar graça, mas a falta de perdão impede que a alma receba. Muitas mulheres vivem aprisionadas por lembranças que voltam em forma de pensamentos constantes. Revivem cada palavra, cada detalhe, cada gesto. E a cada lembrança, o ressentimento ganha força. Mas o perdão é um ato de coragem. É escolher não se alimentar mais do passado. É se recusar a dar ao ofensor o poder de controlar suas emoções e sua fé. A ausência de perdão não apenas afeta a relação com Deus, mas também destrói a saúde emocional. A amargura corrói de dentro para fora. O rosto perde a serenidade, as palavras se tornam carregadas de dureza, a vida perde cor. E o pior, o rancor não castiga o outro, castiga quem o carrega. A pessoa que causou a dor pode nem lembrar mais, mas quem guarda ressentimento revive a cena todos os dias. É como beber veneno esperando que o outro morra. Jesus nos convida a viver de outro modo. Na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O Filho de Deus, inocente, ferido, traído e humilhado, escolheu perdoar. Ele não esperou arrependimento dos algozes, não esperou que pedissem desculpa. Liberou perdão mesmo sem reconhecimento. Esse é o modelo para todo cristão. Não se trata de esperar que o outro mude, mas de decidir não ser escrava da dor. Há mulheres que se ajoelham todos os dias, pedindo pela salvação da família, pela transformação do lar, pela restauração de relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, seguram ressentimentos no coração. Querem que Deus libere bênçãos, mas não abrem mão da mágoa.
E isso é como tentar caminhar com os pés acorrentados. Não há avanço, não há liberdade. O Senhor chama você a dar um passo de fé, decidir perdoar. Pode ser um perdão silencioso, feito em oração, sem a presença da pessoa. Pode ser um perdão que não se traduz em reconciliação, mas em libertação interior. O que importa é soltar o que pesa. O Espírito Santo quer encher seu coração de paz, mas não pode habitar onde há rancor. É preciso compreender que o perdão é também caminho de cura. Quando você perdoa, o coração encontra descanso. A mente se livra da repetição incessante do passado. A alma respira de novo. O perdão abre espaço para que a graça floresça. Na parábola contada por Jesus, o servo incompassivo foi entregue aos verdugos até pagar sua dívida. Isso mostra que a falta de perdão é tormento contínuo. Quem não perdoa se torna escravo da dor. Mas quem perdoa experimenta o alívio de quem foi liberto. A decisão é individual, não depende da atitude do outro, mas da entrega a Deus. Talvez você se pergunte, como posso perdoar algo tão profundo? A resposta não está em sua força, mas na graça do Senhor. É o Espírito Santo quem capacita a abrir mão do rancor. É Ele quem ensina a soltar o que parece impossível. Você não precisa sentir vontade de perdoar, precisa apenas escolher. O sentimento virá depois, quando a paz de Deus ocupar o espaço que antes era do ressentimento. O perdão não é fácil, mas é necessário. Não há bênção sem perdão. Não há comunhão com Deus sem que a alma aprenda a liberar misericórdia. O Evangelho é claro. Quem foi alcançado pela graça deve viver em graça. A mulher que entende isso se torna livre. Livre para orar com sinceridade, livre para amar sem reservas, livre para receber tudo o que Deus deseja derramar. Enquanto o rancor ocupar espaço, a bênção será retida. Mas quando o perdão se torna decisão, a chuva da graça cai. E com ela vem a restauração, a paz, a liberdade, porque perdoar é deixar que o sangue de Cristo fale mais alto que a dor do passado. É escolher viver na dimensão do amor de Deus, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Ao longo dessa reflexão, ficou claro que existem cadeias espirituais que muitas vezes não são vistas com os olhos, mas que aprisionam o coração de tantas mulheres. A inveja e a comparação roubam a alegria. A língua ferina destrói relacionamentos. A vaidade cria uma prisão disfarçada de beleza. A amargura contamina a alma e o rancor impede o céu de derramar bênçãos. São realidades que se infiltram no dia a dia de forma quase imperceptível, mas que levantam muralhas diante da presença de Deus. Não adianta clamar por prosperidade se o coração está consumido por inveja. Não adianta pedir por paz se a língua se tornou instrumento de feridas. Não adianta investir em aparência se o interior está vazio de temor. Não adianta sonhar com um futuro novo se a amargura continua determinando o presente. Não adianta implorar por bênçãos se o perdão ainda não foi liberado. Cada uma dessas áreas funciona como uma porta fechada que impede a chuva da graça de cair. Mas o Senhor não revelou essas verdades para condenar, e sim para libertar. Ele não expõe os pecados para envergonhar, mas para arrancar o que corrói em silêncio. Quando a luz de Cristo entra, as sombras perdem o poder. E quando o coração reconhece a necessidade de mudança, o céu se abre. A cruz foi levantada justamente para isso, para que cada peso fosse colocado ali e nunca mais precisasse ser carregado sozinha. É hora de olhar para dentro com sinceridade. O que tem prendido você? A comparação que lhe rouba a paz? A palavra que sai como espada e fere os que ama? A vaidade que a mantém dependente de olhares? A amargura que não a deixa seguir adiante? Ou o rancor que fecha as portas da bênção?
Não importa qual seja a corrente, todas podem ser quebradas diante do sangue de Jesus. Ele não veio apenas para salvar no futuro, mas para restaurar no presente. O profeta Isaías declarou: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Isaías 1:18. Essa promessa continua viva hoje. Não existe marca tão profunda que não possa ser lavada. Não existe corrente tão pesada que não possa ser quebrada. Não existe vida tão distante que não possa ser trazida de volta. Você precisa entender que buscar bênçãos sem abandonar esses pecados é como plantar sementes em solo encharcado de pedras. A planta até pode brotar, mas não cria raízes. O coração que se rende a Cristo não apenas pede, mas se dispõe a mudar. Não apenas deseja vitória, mas aceita ser moldado. Não apenas clama por respostas, mas abre espaço para que o Espírito Santo governe cada área da vida. O convite hoje é simples, mas profundo. Entregar. Colocar diante da cruz aquilo que tem sido carregado há tanto tempo. Não é preciso esconder, não é preciso justificar. Deus já conhece cada detalhe. O que Ele espera é uma entrega sincera, um coração que diga: "Senhor, eu não quero mais viver assim." Quando essa decisão é feita, a transformação começa. O sangue de Jesus é suficiente. Foi derramado para perdoar, para purificar, para restaurar. O que parecia impossível aos olhos humanos se torna realidade quando a graça entra. Uma mulher marcada pela inveja pode se tornar exemplo de gratidão. Uma língua que espalhava destruição pode se tornar fonte de bênção. Uma vida consumida pela vaidade pode refletir a glória de Deus. Um coração endurecido pela amargura pode florescer em esperança. Uma alma aprisionada pelo rancor pode transbordar amor. Essa é a obra de Cristo. Mudar aquilo que parecia não ter conserto. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 8:1: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." A culpa não precisa mais pesar sobre você. O que aconteceu até aqui não precisa determinar o amanhã. Em Cristo sempre há um recomeço, sempre há uma porta aberta, sempre há uma chance de viver diferente. Mas é preciso escolher. O Senhor não força ninguém. Ele estende a mão, mas cabe a você decidir segurar. Ele chama pelo nome, mas cabe a você responder. Ele abre o caminho, mas cabe a você caminhar. E essa decisão não pode ser adiada. O amanhã não está garantido, mas o hoje está diante de você. Ouça este chamado. Você não precisa mais carregar sozinha esse fardo. Não precisa continuar tentando vencer pelas próprias forças. Não precisa permanecer em correntes que já foram quebradas na cruz. Venha para Cristo hoje. Ele pode transformar sua vida e derramar bênçãos que nada neste mundo pode oferecer. O coração que se rende encontra paz que não depende de circunstâncias, alegria que não depende de conquistas, segurança que não depende de aparência. O coração que se entrega descobre que a verdadeira bênção não é aquilo que se possui, mas aquele que habita dentro de nós. Hoje, diante da cruz, você pode soltar cada peso. Pode deixar para trás a comparação, as palavras que ferem, a busca insaciável por aparência, as mágoas que paralisam e os rancores que aprisionam. Hoje, diante de Cristo, você pode ser livre. E quando essa decisão é feita, o céu se abre. A paz desce como chuva mansa, a alma respira aliviada, o futuro se torna caminho de esperança. Porque o Senhor prometeu: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32.
Essa verdade é Jesus. Ele é o único capaz de transformar completamente a sua vida. Este é o chamado. Não apenas para ouvir, mas para responder. Não apenas para refletir, mas para agir. O tempo é agora. O convite é real. Venha para Cristo. Ele está esperando por você. Que o Senhor abençoe sua vida com paz, restauração e libertação em Cristo Jesus. Amém.